Vamos lá, vamos oficialmente começar. Obrigado a todos pela participação, pelo tempo. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Guilherme, sou CEO da FESA. FESA é uma consultoria de recursos humanos, de recrutamento e desenvolvimento de liderança. Um prazer estar aqui com grandes executivos e grandes amigos para discutir o setor automotivo, um setor tão importante e relevante na economia brasileira. Então, primeiro, gostaria de apresentá-los. Estamos aqui hoje com o Roberto Cortes, que é o CEO da Volkswagen, divisão Caminhões e Ônibus. Roberto, muito obrigado pelo tempo e pela sua participação. Estamos também com o Fábio Fossen, que é presidente da Bridgestone, Latin America South. O Fábio tem uma carreira de consultoria, depois consumo, e agora bastante focada em setor de consumo e de automotivo. Traz uma visão aí super interessante do setor. O Mauro Correia, obrigado, Fábio, pela participação também. O Mauro Correia, que atualmente é CEO do Grupo Caoa, aqui uma multiatuação, né, desde fábrica até importação, concessionária, toda a rede de serviço. Então, a gente sempre tenta, nesses webinars, pegar uma visão mais ampla possível da cadeia. Acho que o Mauro complementa aqui, olhando também muito esse setor de serviço concessionário. E hoje também eu tenho o meu sócio aqui, diretor da FESA, o Gabriel Almeida, que é responsável por conduzir todos os nossos projetos no segmento automotivo. Então, a ideia é ter um bate-papo aqui super rico e importante para todos os participantes. Como a gente costuma falar, a FESA sempre foi uma empresa muito mais olhando para frente, muito mais otimista. A gente não quer ficar chorando com tudo que aconteceu. Acho que todo o beabá aí da crise, né, de questão de saúde das pessoas, proteção do time, enfim, acho que isso está, obviamente, está super trabalhado na empresa de vocês, tenho certeza disso. Então, a ideia é muito mais falar um pouquinho daqui para frente, né, o que muda nesse setor, quais são as principais tendências, enfim, e também na gestão da tua organização. O setor automotivo, como a gente falou, é um setor altamente impactante para a economia brasileira, né? Um setor que representa aí cerca de 4% do PIB brasileiro, né? Uma grande concentração de grandes empresas, praticamente todas as grandes multinacionais aqui no mercado brasileiro. É o 8º maior consumidor, né, de automóveis do mundo e o 10º maior produtor. Temos aqui no Brasil, né, alguns grandes números, 31 fábricas e montadoras de veículos, contando a cadeia aqui do agronegócio também, máquinas agrícolas. São 590 empresas de autopeças e 5.600 concessionárias. Isso gerando de empregos diretos cerca de 1.300.000 pessoas, né, 1.000 funcionários. Então, de novo, vocês imaginam o que foi, né, você ter que mudar toda a tua estratégia, toda a tua operação do dia para a noite, com tudo que aconteceu. E entendo também que agora a gente já começa a passar um pouco da fase, né, do pânico, do medo, para começar a olhar, ok, aonde eu tenho oportunidade ou onde eu já consigo vislumbrar um pouco do que vai acontecer no famoso novo normal, né? Então, de novo, muito obrigado pela participação de todos. Só orientando os participantes, vocês podem fazer as perguntas, né, via o chat aqui no link, que a gente vai compilando e no final a gente vai abrir um espaço para a pergunta dos participantes. Eu vou começar aqui com uma pergunta, né, que já olha um pouquinho dessa nova tendência. Olhando sempre o copo meio cheio, né, a gente já vê algumas informações, algumas pesquisas, né, principalmente de Ásia, que voltou ao normal um pouquinho antes que a gente, já tendo uma tendência das pessoas que usavam transporte público começar a adquirir um automóvel, né, algum meio de transporte, porque ela começa a ter medo de usar um transporte público cheio, lotado, com aglomeração, etc. Então, a primeira pergunta que eu faço é: isso já pode ser notado aqui no Brasil também? Vocês acham que isso é uma tendência que pode chegar aqui no mercado brasileiro? Ou quais outras oportunidades que também vocês vislumbrem, né, e estão vendo que a curto prazo pode acontecer aqui no Brasil? Então, essa é a primeira pergunta aí capciosa. Vou começar, por favor, Roberto, se você puder dar um pouquinho aí da sua palavra e da sua visão para a gente. Então, Carlos, Guilherme, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aí com todos vocês, meus colegas
de setor, vocês, da FESA, no qual a gente tem um excelente relacionamento. Eu vou falar essa sua pergunta sob o ponto de vista de caminhões e ônibus. Talvez o Mauro e o Fábio falem um pouquinho mais de carros, que obviamente o pessoal está mudando a tendência, né? A gente vê, principalmente nos jovens, ainda falando de carros, diferente do passado, a gente queria fazer 18 anos e ter um carro. Essa nova geração mudou essa cabeça, já não queriam mais carro. E eu acho que agora, com toda essa preocupação, principalmente de proteção, a tendência é voltar. E no nosso caso específico, a gente tem primeiro uma preocupação, que essas pessoas que andariam eventualmente de ônibus, que a gente via muito, vai andar menos de ônibus, significa que vai, assim, estrategicamente, a gente vai vender menos ônibus do que normalmente nós venderíamos, que é uma preocupação que a gente tem com esse novo normal. E o número de pessoas saindo de casa, eu acho que ainda vai demorar um bom tempo, eu não sei precisar, 2, 3 anos, e eu acho que a tendência é ficar mais em casa, ficar mais recolhido, justamente até esse pânico, como diz os jovens, essa noia passar. Então, a gente vai ter uma procura menor para transporte público, e o ônibus, para aqueles que se utilizam do transporte público, 90%, 95% usam ônibus, e a gente vai ter um efeito aí. No caso por outro lado, com todo esse medo de transporte coletivo e principalmente enfrentamento, levando funcionários para a fábrica, a gente, no nosso caso, nós estamos duplicando o número de ônibus, porque agora cada um senta na poltrona do lado da janela. Então, isso aí vai, de alguma forma, compensar esse outro lado. Caminhões, eu vejo, e para nossa sorte, que somos muito fortes em caminhão, o Mauro também tem alguns produtos de entrega urbana na cidade, e a tendência das pessoas ficarem em casa, fazer compra via internet, por comodidade, agora por segurança, está aumentando. E as vendas estão aumentando bastante desse produto. E isso é bom para empresas como a nossa, que tem forte presença nesse segmento de entrega urbana. E no nosso caso específico, à medida que se aumenta a circulação de veículos comerciais dentro da zona urbana, a tendência é você ir para veículos com fontes alternativas de energia. Por isso que nós estamos, há alguns meses, nós vamos lançar o primeiro caminhão urbano movido a eletricidade, que eu acho que é a tendência. Não polui, não faz barulho, pode trabalhar de madrugada. Então, eu diria que essa é a tendência no nosso setor de caminhões e ônibus, assim, 5 minutos de sumário. Bom. Muito obrigado. Fábio, complemento, por favor. Eu acho que a tendência, a gente, no fundo, tem uma incógnita muito grande, que é se a cura ou a vacina vem ou não vem, né? Eu acho que ela vai acabar mudando quanto mais a gente passar nesse período de incerteza ou insegurança sanitária, colocado dessa forma. As tendências vão ser mais pronunciadas ou menos pronunciadas, né? Eu acho que a questão colocada aí de transporte público ou transporte individual, ela tem dois lados, né? Vai talvez menos transporte público, um pouco mais individual, mas ao mesmo tempo um monte de empresa está passando por um trabalho mais virtual em casa, necessitando menos deslocamento para o trabalho. As pessoas estão também menos deslocamento para fazer compras, para ir no supermercado, etc., criando aos poucos novos hábitos de consumo. Quanto mais a gente ficar nisso, mais esse hábito vai estar enraizado nas pessoas, né? Então tem, no fundo, a tendência ela ainda está muito aberta, com algumas incógnitas aí que podem impactar indo para um lado ou para outro de maneira relevante. Do ponto de vista, acho que da mobilidade urbana, ela deve estressar muito mais algumas coisas que a gente já via no setor automotivo, né? A própria
uso do carro elétrico, o carro autônomo, outras formas aí de locomoção, uma tendência de não ter o próprio carro, uma tendência talvez de usar mais um sharing de veículos. Essa daí ela acabou acelerando um pouco dessas tendências como um todo. O medo ou a insegurança com a saúde vai continuar enquanto não achar um pouco da solução para o Covid. Mesmo que ache, talvez, aí num futuro mais próximo, aí também a gente vai ter que tratar com alguns temas relacionados às próximas pandemias, né? Qualquer lugar do mundo que alguém for para a Amazônia e voltar espirrando, todo mundo vai achar que tem algum bicho, um bicho que nunca ninguém viu na Amazônia que vai atacar o mundo, né? Então, acho que tem um pouco de gato escaldado que a gente vai passar no mundo em relação a esses temas. Então, vai aí muito evolucionar, acho que é uma parte de evolução das cadeias de valor e das cadeias de produção das indústrias de criar alternativas para lidar com esse novo mundo. Tá? Vai ser, e aí são não só, se a gente olhar não só talvez na parte do veículo, mas todo o ecossistema que está ao redor. Né? Isso aí está começando a influenciar, eu vejo menos no Brasil, estou começando a ver muito mais forte discussões nos Estados Unidos, centros de serviço automotivo onde você não tem contato com nenhuma pessoa do centro automotivo. Não, contactless auto center, que eles chamam lá. Você vai trocar o pneu, simplesmente deixa o carro, você não tem contato com ninguém, alguém vai lá, vem, higieniza o teu carro e te devolve ele, só trocou o pneu, só que você não teve o contato humano ali no coisa. Então, acho que vai ter uma série de coisas aí que ao redor, né, se a gente colocar ao redor do veículo, tanto se olhar para o Roberto aí no caso de ônibus ou para veículos de passageiro, que a gente vai ver essa tendência sendo alavancada e acelerada nos próximos anos. Vai depender, é uma combinação da gente encontrar uma solução como cadeia, né, de produzir tudo isso e o consumidor começar a demonstrar essa preferência por algumas formas de trabalho. Legal. Muito obrigado, Fábio. Mauro, complementar, por favor. Sim, primeiro, boa tarde a todos. Carlos, muito obrigado pelo convite. Prazer muito grande participar dessa webinar com o Roberto, com o Fábio, o Gabriel. Muito legal podemos fazer essa discussão aqui. O que eu vejo para veículos, saiu também uma pesquisa aqui no Brasil, que foi publicada anteontem, que 89% da população pesquisada tem interesse de comprar um veículo ou trocar o seu veículo. Isso apareceu até na televisão com uma moça, uma professora, dizendo que, olha, eu não tinha veículo, mas agora estou pensando realmente em comprar. Eu usava o transporte público, mas por causa da pandemia eu tenho muito interesse em comprar. Então, acho que essa é uma oportunidade que a indústria não pode perder, da mesma forma que aconteceu na China, eu vejo que pode acontecer aqui. O outro ponto que é importante, que é uma mudança muito grande, é a forma de relacionamento, como o Fábio comentou. E eu acho que isso, quem não se adequar rapidamente vai perder o bonde. Nós já vimos trabalhando muito na gestão do digital no pós-vendas e já vínhamos pensando como acelerar o digital também na venda de veículos. Estou falando de rede, não só de montadora. E nós aceleramos isso rapidamente, tivemos que implementar novos modelos de gestão de vendas para podermos atender os nossos consumidores. E não só a forma digital, mas levando o carro até a casa do cliente para fazer o test drive, fazer a avaliação do produto de forma digital, avaliação do veículo zero, ou mandar um especialista, quando vai fazer o test drive, em avaliação de produto, ele leva o carro para o test drive, já faz a avaliação do produto e depois volta e conclui todo o resto de forma digital. E nós estamos vendo que isso vai ser uma tendência. Né? Na nossa visão, vão conviver os dois meios, tanto a ida à concessionária, mas muito com hora marcada agora, e a ida mais pelo lado digital. Na parte de serviços também, nós já vimos trabalhando muito forte em toda a comercialização de peças, né, principalmente B2B, indo agora para o consumidor final. Hoje nós já vendemos bem mais de 50% do nosso volume todo de peças de reposição através de meios digitais. Isso veio para ficar e agora nós estamos trabalhando no diagnóstico digital. Nós já começamos com um piloto e estamos indo muito forte, que é na linha que o Fábio fala.
né, que não é só levar o carro, mas fazer um pré-diagnóstico no veículo de forma digital, para quando o consumidor entrar dentro da loja, ele vai ter o mínimo possível de contato. Apesar de que o brasileiro ainda gosta disso, ele quer saber o que tem o carro, ele é apaixonado por veículo. Então, isso é um ponto importante nesse relacionamento. Mas, nesse período também, eu acho que a cultura está mudando. Então, da proteção pessoal, utilização de máscara, higiene, álcool em gel, limpeza dos pés quando entra, isso veio também para ficar. Nós estamos indo, acho que, se nós aproveitarmos, nós vamos para a linha dos países asiáticos, onde qualquer um que tem algum problema, uma gripe, alguma coisa, ele sozinho já põe a máscara para não passar para um terceiro. Então, acho que isso é uma conscientização muito importante também neste momento. E quando eu olho para o lado da montadora, é impressionante de ver como os funcionários e o próprio sindicato tem trabalhado muito conosco, o Sindicato de Anápolis, aqui de Jacareí também, em implementar as ações de proteção, conscientização da população. Isso tem ajudado muito. Nós sempre trabalhamos forte na visão de segurança do trabalho e agora está ficando mais forte ainda com um apoio muito grande. E o que o Roberto falou de ônibus é interessante, porque nós tivemos que fazer a separação, colocar fita no banco, né? E para que só se usasse 50% da capacidade. E aí eu vejo a criatividade. Uma empresa do Sul, que o Roberto conhece muito bem, o encarroçador, ele já desenvolveu um ônibus de somente três linhas de bancos com 2 corredores, né, para ter o distanciamento e evitar a contaminação. Ele trouxe o conceito da aeronave de um corredor só para uma aeronave de 3 corredores para dentro do ônibus. Então, aí vem a criatividade num momento desse de você criar alguma coisa nova. Então, eu olho isso com muito otimismo, porque eu acho que nós precisamos ter essa flexibilidade de nos reinventarmos e nos adequarmos a esse novo normal que está aí. E quem conseguir fazer isso, acho que vai chegar na frente. 4 minutos e 38 segundos. Boa. Obrigado, Mauro. Gabriel. Bom, primeiro aí, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar com o Roberto, o Mauro, o Fábio, o Carlos Guilherme, como sempre. Mauro, você pegou um pouquinho já da minha pergunta, então vou continuar puxando. Eu acho que é importante. O mercado como um todo ele vem passando por essa transformação, né? Acho que de deixar de ser só o tradicional e voltar a ser um segmento inovador, um segmento que dita aí quais são as tendências da indústria. Principalmente hoje o que a gente tem observado é uma mudança de um foco não ser só no produto, né, como você estava comentando, mas também muito em serviço, na experiência do cliente final, né, na experiência como um todo dessa cadeia. Então eu queria até entender, é uma coisa do momento, como você citou, mas o que aprendizado aí, né, a gente pode colocar para o futuro, como que isso pode transformar também o segmento como um todo, porque tem um olhar também de eficiência, tem um olhar de custos, que é um mercado que é sempre muito desafiado por isso, né? Então, Roberto, por favor, se você puder complementar, acho que vai ser interessante. Ok, agora sim. Se eu puder usar novamente o meu setor como referência a essa alteração, até poucos anos atrás, a gente vendia o produto, o caminhão. Aqui está o seu caminhão, ele pode fazer isso, isso, aquilo. Hoje em dia, o caminhão se tornou basicamente um commodity, né? A gente tem o caminhão com o logo da Volkswagen, a gente tem alguns outros logos, mas é aquilo. Os motores são relativamente iguais, a cabine, é óbvio que tem pequenas alterações. O que está mandando hoje em dia é a solução do transporte. Coisa que, como eu falei, que há poucos anos não era o que menos importava. Hoje, o cliente ele quer comprar, um caminhão, mas ele quer comprar um plano de manutenção onde ele fique X anos, 3, 5, dependendo da filosofia, sem se preocupar com manutenção. Ele quer que você providencie, que é outro serviço, todo o gerenciamento da frota dele. Então, quanto mais tecnologia você tiver de digitalização, de conectividade, que é o que o Mauro estava falando, que é um esforço deles e de todos os setores para que tenhamos aí sistemas e tecnologias capazes de prover esse tipo de serviço para o nosso cliente, passou a ser um fator de decisão na compra.
E, no final do dia, o que eles querem é uma redução no custo de operação. E você só consegue isso com dados, e os dados são gerados através desse sistema de digitalização e conectividade. Hoje, quando a gente vai vender caminhão, você vai com uma pessoa, com um engenheiro mecânico, engenheiro da fábrica, você vai com um especialista de software, e hoje você pluga no motor do caminhão e você tem um diagnóstico de como é que ele está, quanto que ele está consumindo, qual a velocidade. E aí vai o trabalho de inteligência. A gente, com nossa inteligência e utilizando também inteligência artificial, a gente vai prover o pequeno caminhoneiro ou as empresas de logística a melhor forma para eles operarem no sentido deles serem mais produtivos. E tudo isso é medido. Você pega uma empresa como a Ambev, que vocês sabem bem, faz conta embaixo do traço com 2 zeros no final, vocês veem de quem que eles estão comprando. É quando você fornece todos esses atributos. E, não menos importante, antigamente ele comprava o caminhão, usava, não sabia se estava sendo maximizado a eficiência, mas usava da melhor forma possível e no final ia tentar vender o caminhão. Hoje, que não deixa de ser um outro serviço, você geralmente se compromete a comprar o caminhão usado dele depois de X anos, a um preço muitas vezes pré-determinado, e com isso o que a gente caracteriza como uma solução total no transporte. Então, com isso, se a empresa de logística, o foco dele é prestar serviço logístico, ele vai ter as informações melhores para aumentar a produtividade deles. E se for um caminhoneiro autônomo, por exemplo, ele pode se dedicar 100% do tempo dele no transporte de carga, o resto nós fazemos para ele. Tudo isso tem acontecido mais recentemente. No nosso caso, a gente já vinha também investindo muito em digitalização, mas nesses últimos 2 anos a gente lançou uma marca de produtos digitais que chama Rio, é uma marca mundial do Grupo Traton. O Grupo Traton tem 4 marcas, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma, a MAN é outra, a Scania é outra, e essa Rio é uma empresa de digitalização com sede em Munique, no qual agora a gente tem a disponibilidade de um trabalho de prover serviço em nuvens, onde a gente pode ter empresas de segurança agregado, quer dizer, nosso caminhão ele pode dizer qual é a rota melhor quando você vai transportar um produto no sul fluminense, qual é o melhor horário, onde que não está tendo tiroteio, isso aí a gente já tem já mais disponível, mas tem toda uma inteligência por trás disso, e isso é possível só com essa empresa aí que nós lançamos na última Fenatran, que se chama Rio. Então, esse conjunto da obra que é mais ou menos, Gabriel, que você fala, onde os serviços hoje passam a ser muito mais importantes, principalmente no nosso setor, que é um setor, um investimento. Quem compra um caminhão quer retorno, e é a nossa obrigação oferecer as ferramentas para que ele tenha um retorno maior possível. Perfeito. Fábio, algum comentário aí para... Acho que nessa parte do setor está inovando, tem 2 pontos aí, né? Uma parte do setor com sua própria energia está inovando, outra parte está sendo obrigado a inovar, né? Em vários sentidos ali a gente está sendo empurrado como um todo. Eu acho que tanto na parte de produto como um todo, e aí eu volto a falar um pouco desse tema de soluções, um pouco aí que o Roberto menciona, até ampliando o tema, não é só soluções de serviço, mas soluções para os problemas do dia a dia da gente, né? A gente tem, Bridgestone tem investido bastante aí em algumas soluções de pneu, que na verdade são soluções para o usuário final, né? Onde tem tanto o pneu, que não deveria ser mais pneumático, ele é air free ou airless tire, na verdade, né? Que é uma solução de pneu
teoricamente não fura, não te deixa na mão, mas no meio do caminho. Na verdade, é um componente, na hora que você desenvolve todo o carro autônomo, ele é um componente relevante, né? Porque ninguém quer estar num táxi autônomo elétrico dirigindo por aí, furar um pneu e o próprio passageiro ter que descer para trocar. Então, ter a solução ali junto para tudo isso, que é a base de produto, acaba sendo um tema relevante que a gente está sendo empurrado com todo esse conjunto de inovações a fazer. Tem toda essa parte que eu acho de inovação também, a gente está caminhando para um processo que talvez a compra do produto em si, do veículo em si, seja uma das componentes da decisão de escolha, uma das componentes do que vai acontecer. Todo mundo vai começar muito mais a olhar o produto estendido. Que tipo de serviço eu vou ter depois? Aqui vai dar mais ou menos serviço? Que tipo de solução isso me favorece depois que eu tiver essa primeira aquisição? Ou nem pode ser a primeira aquisição. De repente eu só pago um FII mensal e vou alugando à medida que eu vou utilizando esse veículo, seja ele caminhão, já tem experiências do Uber de caminhões, etc., e outras modalidades nesse sentido. Um ponto que eu acho que de inovação, que é pouco talvez visto aí, eu acho que tem um tema de inovação que é inovação ligada à sustentabilidade. Tá? Saindo um pouco do mundo de tecnologia e de tudo mais, existe um apelo ou um clamor cada vez maior para se falar de sustentabilidade, para se falar de produtos que ajudem o mundo a ficar mais verde no final do dia. E para mim essa é uma tendência, a gente olhar para tendências inovadoras, tem algumas tendências automotivas que estão postas na mesa, né? Eletrificação do veículo e uma série de outras coisas estão postas na mesa. A questão de sustentabilidade, para mim, ela vai ficar mais forte. Eu acho que esse momento da pandemia deve dar um salto maior nesta percepção e necessidade das pessoas em fazer isso andar. Para mim tem dois fatos bastante relevantes em tudo isso, tá? Eu vi aí há pouco tempo atrás, semana passada, o governo alemão decidiu que os incentivos deles para retomar o crescimento do país vão estar conectados às tecnologias das indústrias verdes. Sim, o Roberto pode falar de forma mais relevante ali sobre a experiência dele com a matriz, mas quando o governo alemão fala alguma coisa, porque ele tem a sociedade por trás, e quando aqueles caras resolvem fazer alguma coisa direito, eles vão para frente. Então, assim, deve vir uma tendência muito forte ligada a isso, declarado publicamente pelo governo alemão, ou pelos políticos que estão ali no momento lá. E a outra coisa, a carta que nós recebemos aí recentemente no Brasil, de uma série de fundos de investimentos e investidores grandes, colocando muito em xeque alguns temas de fazer com que a gente, como nação, queira progredir para frente para alguma coisa mais verde. Isso vai ter um reflexo enorme dentro da cadeia automotiva, na minha visão. Um reflexo enorme para impulsionar soluções mais ambientalmente amigáveis. A gente tem desenvolvido muitas soluções disso no mundo do pneu, faz parte da nossa missão como companhia, é uma parte que a gente investe muito. A gente tem desinvestimento até de matéria-prima básica, a gente tem desenvolvimento de produção de borracha a partir de plantas não perenes, ou seja, sem sair da seringueira, mas saindo de guaiúle, que basicamente se planta e se colhe como se faz com a soja, e além disso cresce em regiões semiáridas, ou seja, áreas do mundo em que se não pode plantar muita alimentação, teria agora uma utilização para isso. Então, acho que tem um monte de coisas aí que estão vindo nesse clamor aí de sustentabilidade, que me parece que nesta retomada das economias, pela essa indicação do governo alemão, pela indicação um pouco aí mais da União Europeia, porque a gente está vendo alguns investidores, vai trazer um vetor de pressão ou um vetor de impulsionar a gente de uma forma bastante relevante. Todo mundo já vem investindo numa série dessas coisas, né? Não é uma coisa nova, mas esses dois fatos mais recentes me levam a crer que isso vai ser um vetor de inovação forte para a indústria. E a gente tem muito que avançar como indústria ainda como um todo. Utilizar menos, gastar menos, ser mais eficiente do ponto de vista energético, mais energia limpa dentro do tema. E a gente vê no mundo do pneu, o pneu aí é o terceiro item dentro de um veículo que acaba sendo responsável pelo consumo total de energia dentro do veículo.
a gente vem fazendo investimentos gigantescos nessa área para encontrar essas soluções. Não só, como eu falei, não é só do produto, não é só do mundo digital, do serviço que está ao redor, que a gente já explorou um pouco no início, mas este vetor de sustentabilidade, ele para mim vai estar na onda das próximas necessidades de inovação que nós vamos ser compelidos a correr atrás, tá? Mais do que uma conversa mais ecológica ou mais de bandeira ecológica, mais de bandeira política ecológica, vai virar sim uma necessidade para conquistar consumidor. Já que o Fábio mencionou no que eu estou vendo lá na Alemanha, não, só queria confirmar. Eu acho que, por exemplo, o governo alemão está unindo o útil ao agradável. Para você sair da crise, nada mais justo do que você ajudar a pegar tração, né, depois de uma queda dessa natureza. E o setor automotivo realmente falou, olha, por que vocês não nos ajudam com um valor por veículo, como a França está fazendo, alguns outros países? A Alemanha falou, ok, eu vou te dar SOC para os veículos elétricos. Então, ela uniu toda a questão de ajudar o setor, mas, ao mesmo tempo, que o setor ajude o governo, né, nessa caminhada aí ecológica que nem você mencionou. E outra experiência que a gente tem na Suécia, quando vai lá na Traton com a Scania, são todos os benefícios que tem um carro autônomo, Mauro, um carro elétrico. Se você está com carro elétrico, você pode estacionar no centro da cidade, você tem vantagens que faz com que o cidadão realmente pense em usar esse tipo de energia para se beneficiar e beneficiar a sociedade. Então, é mais ou menos o que você está falando, e a cada exemplo, cada iniciativa de governo europeu, eles estão levando isso mais em consideração. Perfeito, obrigado. Mauro, você quer complementar alguma coisa? Sim. Eu acho que eu vi coisas maravilhosas aí, né? É difícil não complementar. E eu acho que nós temos aqui alguns pontos que eles se sobrepõem agora, né? Durante a pandemia. O Roberto falou muito bem. O primeiro que é o que nós estamos vendendo, primeiro de tudo, né? O Fábio falou sobre a pegada de nós temos uma consciência não na parte do meio ambiente, né, mas de como gastar menos, como consumimos menos energia e como fazermos disso uma cultura também. E eu vejo aí o terceiro ponto, como chegar no consumidor e como respeitar as necessidades dos consumidores e, ao mesmo tempo, as empresas terem a responsabilidade de levar isso à sociedade, do comentário muito bem feito do Fábio e também do Roberto. O Roberto, ele quando começou a explanação, para mim ficou muito claro que o produto que o Roberto vende, ele não está vendendo um caminhão, ele está vendendo rentabilidade, ele está vendendo confiabilidade, né? Ele está vendendo uptime, ele está trazendo para dentro da rede a responsabilidade que antes o frotista tinha de manutenção e etc., para que o frotista consiga focar no seu negócio propriamente dito. Esse é um ponto de discussão que eu sempre tenho com todo o nosso pessoal. O que é que nós vendemos? O que é que o cliente está procurando quando ele entra dentro de uma loja? Nós não vendemos pura e simplesmente um carro. Para alguns, nós vendemos mobilidade. Ele quer ir de A a B ao menor custo possível, da melhor forma possível. Para outros, nós vendemos status. Para outros, nós estamos vendendo desempenho. Para outros, nós estamos vendendo conforto. Então, você tem o caso de um casal que acabou de ter um filho, eles entram na loja procurando mais porta-malas, mais espaço e segurança para o nenê, né? E saindo, talvez, de um carro mais esportivo. Então, é um outro conceito de venda. E nós temos que procurar o que o consumidor quer para realmente entregar a ele, dentro dos produtos que nós temos disponível, o melhor match. E aí que eu vejo que entra o comentário do Fábio também, de como nós vamos começar a vender e mostrar o quão esse carro vou pôr entre aspas aqui, friendly ao meio ambiente, a energias renováveis. A eletrificação veio para ficar. O Brasil ainda tem uma base de álcool muito importante, né, que eu acho que vai ter uma transição aí entre sair do carro a combustão por puro carro elétrico. Nós vamos ter a necessidade, o Brasil passa pela hibridização, né, pelos veículos híbridos,
inclusive até pelo poder aquisitivo, é uma tecnologia ainda mais acessível neste momento ao público, e também a infraestrutura é mais adequada do país a um veículo híbrido do que você ir para um puro elétrico, né? Mas o puro elétrico está aí, nós já temos veículo puramente elétrico, já estamos com ele aqui no Brasil, já estamos fazendo a venda e estamos investindo fortemente em carros eletrificados. E aí eu acho que vem o terceiro ponto, que é como você usa a digitalização e como você usa os meios digitais ou a tecnologia para ter respeito ao consumidor. Então, eu vou pegar o caso de pneus, né? Já faz, e nós já vimos com essa visão, já faz quase um ano que nós implementamos em todas as nossas lojas o scanner de pneu. Então, o consumidor hoje, quando vem trocar um pneu, antes ele vinha, olhava, você fazia avaliação lá da profundidade e tal, e tem lojas que a gente dizia muitas vezes, cara, ó, não está na hora de trocar, ou tá, e ficava meio desconfiado e tal, mas aí você tem uma oportunidade de dizer, está na hora de trocar, eu troco. Com o scanner do pneu, ele sai uma ficha técnica com um desenho mostrando, olha, o teu veículo pode rodar ainda mais 10 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, 6 mil quilômetros, e você mostra claramente, com uma certa tecnologia para o cara, e não uma opinião individual do manutencista, dizendo, olha, o teu pneu ainda tem uma durabilidade para tanto tempo, ou está na hora de trocar. O que é interessantíssimo, nós quase que dobramos a venda de pneus depois que implementamos essa tecnologia, porque o consumidor se sente muito mais seguro com essa informação e o respeito é muito maior. Então, eu acho que essa é uma responsabilidade grande nossa também. Nós vamos levar tudo aquilo que nós fazemos por trás, que muitas vezes não é inteligível do ponto de vista do consumidor, em questões de segurança, em questões de eficiência energética e etc., nós temos que levar isso e nós temos que ensinar ou expor ao consumidor o que é isso. O Fábio falou uma coisa que é muito importante. Você vê muitos consumidores que trocam o pneu que está no carro, do A para o B, etc. E esse conjunto de pneu dentro do veículo é de suma importância para a segurança veicular, para desempenho do produto, para arraste do veículo, que vai gerar eficiência energética, menor consumo, conforto do veículo. Então, isso tudo, de toda essa tecnologia que é desenvolvida, de todo o esforço que é feito, no caso aqui, para a Bridgestone, nós vamos ter certeza que o consumidor vai ser orientado e que nós levamos essa comunicação a ele também, para poder ter certeza que em toda a cadeia produtiva, esse desenvolvimento que nós vamos fazer, o consumidor vai aceitar e reconhecer. Perfeito, Mauro. Obrigado. E até pegando um pouco aqui de algumas perguntas que estão enviando para a gente, acho que tem um ponto, a gente falou de transformação do mercado ali na ponta, né, serviço e atendimento, mas toda essa transformação também digital, além do home office, né, que muita coisa veio para ficar, mas que processos, que práticas de liderança, até mesmo a atratividade, né, do setor, vamos dizer, passou por essa transformação, veio para ficar, onde você pode ter os talentos, né, acho que esse desenvolvimento, mas também mantendo nessa tendência da transformação digital, e o que vocês puderem comentar também de inovação em planta ou inovação no processo produtivo, acho que é sempre interessante escutar um pouquinho também. Então, Roberto, vou voltar começando com você também. Olha, é óbvio, e complementando o que o Mauro e o Fábio falaram, a inovação ela vai passar por sustentabilidade como quesito número 1. Por isso, e eu sempre falo, no meu ramo, o caminhão do futuro. O caminhão do futuro ele vai ser conectado e na ordem, elétrico e autônomo. Né? Que aí você faz a combinação de todos os atributos positivos. Né? Conectado, eu acabei de explicar o que a conectividade provém para um operador logístico, tudo. Né? Hoje, você faz o diagnóstico de um caminhão remotamente, ele não precisa mais parar na revenda. Você já sabe quando a peça que ele tinha que ir lá e o mecânico tinha que escutar, vai quebrar isso. Hoje você já sabe que com 16.350 você vai ter que trocar essa peça. Isso é conectividade, é digitalização, é inteligência. Então, essa é a primeira tendência de inovação. A segunda, como eu mencionei, são fontes alternativas de combustíveis. O diesel, ainda por um bom tempo, vai ser o mais econômico, principalmente em longas distâncias, em países como o Brasil, onde não temos infraestrutura. Mas, por exemplo,
o caminhão elétrico para entrega urbana, aonde o comprador tem um armazém e ele vai deixar à noite esse caminhão carregando de eletricidade, que custa metade do diesel, e a manutenção dele é a metade do diesel, e no dia seguinte ele sai para rodar 150 quilômetros, o que é autonomia, entregando, por exemplo, bebida e à noite voltando. E a manutenção dele, além de ser barata, ela é muito mais fácil, né? Eu costumo dar o exemplo do ventilador da minha avó. Ele durou 30 anos, ficava 10 anos sem ligar. Quando você ligava, ele funcionava. Agora, põe um motor a combustão 10 anos parado para você ver o que acontece para ligar. Então, a tendência é isso, é simplicidade, é baratear o custo operacional, além dele não fazer ruído, dele não emitir, quer dizer, é tudo de bom. Então, se a gente esquecer por um momento a questão da infraestrutura, você ter um caminhão elétrico no meio da floresta amazônica vai ser meio complicado, mas você ter com um centro urbano aqui entregando bebida aí no Ibirapuera, não sei aonde, você vai economizar muito dinheiro. E o veículo autônomo, esse vai vir um pouquinho depois, mas vai ser a tendência, né? Hoje se perde muito tempo e custo, principalmente na Europa, onde que o custo do motorista é muito caro, ali parado numa rodovia nos Estados Unidos, que é uma reta, né? Então, nessas aplicações, ou na aplicação de agricultura, não faz mais sentido. Tem que pôr o veículo autônomo lá e aí você economiza, ou então você tem o motorista, mas ele pode fazer outra coisa, pode datilografia, sei lá, você pode usar ele de uma forma mais produtiva do que ele ficar com a mão ali olhando para frente 3 horas. Então, essa é a tendência. Aqui no Brasil, acho que ainda vai demorar bastante, porque até a gente se achar aqui como fazer esses veículos autônomos nesse trânsito absurdo aqui, vai demorar mais. Mas que é a tendência, acho que não vai. Acho que eu não vou chegar a ver, mas meus netos talvez. Agora, sob o ponto de vista de o que a gente aprendeu isso, como você falou, as novas práticas adotadas, e também sem querer me estender, mas só a oportunidade, o que eu vejo de realidade, local de trabalho, para mim, deixou de ser escritório, obrigatoriamente. Antes era 100%. Quem não ia no escritório, a gente olhava meio atravessado. Esse cara não quer trabalhar. Hoje, você vê que é tão produtivo ele trabalhar em casa, no escritório, então acho que vai ter um mix. Reuniões internas, tinha que ser 100% presencial. Hoje você liga no Zoom, no Skype, no Teams, você vê todo o time. Então, isso vai mudar. Para mim, reunião no exterior, eu faço parte de 3 boards na Europa. Então, eu ia 3 vezes por mês para Alemanha, Suécia. Agora, eu espero que mude, porque está funcionando bem 4 meses, assim como nós estamos fazendo. Eu vou dar prejuízo para a Lufthansa, mas, em todo caso, eu acho que essa é uma nova. Conferência executiva. Fechávamos hotéis, aí juntava todo mundo. Hoje você conversa 10 vezes por mês com todos os seus executivos e de uma forma treinamento, acho que já foi mencionado, né? Perdia-se tempo. Hoje o Mauro está fazendo aí 2, 3 cursos, aí um de madrugada, de não sei o quê. É muito mais cômodo e o aproveitamento é o mesmo. O nível de comunicação passa a ser mais eficiente, eu diria, mas apesar da distância, parece que você está próximo às pessoas. Agilidade, flexibilidade. Então, eu acho que vai ser esse novo normal, ele não tem fim, ele pode ser, tudo é possível, principalmente na minha geração, onde eu era muito reticente a qualquer mudança. Hoje, não. Eu nunca imaginei que você gerenciar de casa, do seu escritório de casa, 3 plantas no mundo, 150 funcionários, 150 concessionários, 4.500 empregados, está em 30 países, gerenciar de casa, e está indo bem 4 meses? Tudo é possível. Era isso. Fábio? Legal. Eu acho que esse momento agora da pandemia, na verdade,
nos arremessou todos numa nova jornada de gestão aí nas empresas, né? As mais tradicionais, menos tradicionais, as mais preparadas, menos preparadas, quase que ninguém teve muita opção com relação a isso. Me surpreendeu bastante ver que como é que a gente lidou super bem com todo esse processo, né? E acho que teve um fator comum aqui em todas as nossas decisões, que foi cuidar da integridade física e mental dos nossos colaboradores, né? A gente, desde o começo, a gente tomou algumas decisões um pouco mais duras do que a gente vê na média, mas foi olhando para tudo isso. Isso fez com que a gente, já no começo, até antes de tudo, dos governadores, ou no nosso caso, a gente está mais concentrado em São Paulo, de tomar decisões com relação a fechar mais ou menos as atividades dentro do Estado, a gente já tinha tomado por conta própria algumas das nossas decisões aqui. Isso foi interessante porque fez a gente, primeiro, perder o medo um pouco aí de fazer tudo à distância do digital, né, de fazer a gestão por digital, e não ter a interação individual e pessoal ao longo do caminho. Ainda é importante esse tipo de coisa, mas a gente saiu do 0 para 100 e no 100 está funcionando bem. Talvez a gente se acomode aí em alguma coisa no meio do caminho aí para tudo isso. Isso ainda vai apresentar desafios. Eu ainda acredito que os desafios não estão conquistados, né? A gente está todo mundo trabalhando num momento de maior colaboração conjunta, porque todo mundo está dentro do mesmo barco, dentro do mesmo problema, todo mundo vendo a mesma pandemia, todo mundo preocupado com a economia, todo mundo preocupado com a retomada. Na hora que a gente caminhar um pouco mais, para mim, reversível, alguma mescla de home office em tudo isso, em maior ou menor grau, eu acho que a nossa postura como gestor, como líderes das companhias, a gente vai ter que reaprender vários dos mecanismos, várias da forma de comunicação, seja ela verbal, seja ela não verbal, vai ter que se adaptar a esse novo momento. Acho que as formas práticas ali, como o Roberto mencionou, né, elas definitivamente, a gente tem uma rede de mais de 500 revendedores ao longo do Brasil, e a gente gerenciou sentado em casa, tá? Durante também mais de 100 dias sentado em casa, gerenciando todo mundo, e onde eles puderam abrir as lojas, a gente estava vendendo muito bem, né? Então, assim, perdeu um pouco aí tem que viajar, tem que fazer isso, tem que fazer convenção disso, tem que fazer o outro. Essa daí já, o dever de casa já foi feito. Na pandemia, nós fomos jogados na piscina, todo mundo se dando braçada, mas chegou na borda ali, tá tranquilo nesse aspecto. Acho que essa parte já foi, mas ainda vai surgir para nós de forma mais intensa, eu acredito, à medida que isso se torne o mais comum do dia a dia das empresas, uma adaptação do modelo de gestão, uma adaptação do estilo de gestão, principalmente da gente, né? Acho que eu, Roberto e Mauro, que a gente acaba liderando grandes grupos aí, a gente vai ter que ajudar os líderes que estão dentro da companhia a se adaptar a isso. E isso daí vai provocar uma segunda onda de transformação interna para a gente, uma segunda onda de avaliação de talentos do futuro, skills do futuro aí na parte de gestão, né? Talvez tenha que ser uma outra forma de interação. Vão mudar os requisitos que a gente manda para a FESA, contratar executivos para a gente daqui a um tempo. Você adiantou uma pergunta do público aqui que eu ia fazer, mas vamos lá, termina. E eu acho que tudo isso vai no final do dia colocar desafios para a gente. A gente vai sair a gente talvez tenha que sair do mesmo salto que eu me lembro há muito tempo atrás, quando estava iniciando computadores no Brasil, que meu pai pedia para a secretária imprimir o e-mail, ele respondia no papel e ela digitava no computador. Tá? Eventualmente, todo mundo que está numa função de gestão hoje, do ponto de vista de gestão de pessoas mesmo, de descobrir talento, desenvolver talento e etc., a gente, de repente, está hoje, né, nesses últimos 100 dias aí de pandemia, fazendo isso, né, mandando imprimir e-mail, escrever e mandando alguém digitar no computador. A gente vai ter que adaptar para responder direto no iPhone lá na frente essa tendência de gestão das companhias contratadas, e eu acredito que vai acontecer, tá? Assim,
até a forma de fazer reunião com os executivos da companhia, minha forma de interagir lá fora mudou muito e acho que não tem volta. Vai dar uma acomodada aí na hora que a gente puder estar face to face com todo mundo, mas é bom começar a aprender aí a digitar, porque assinar para a secretária não vai dar não. Legal. Obrigado, Fábio. Mauro, puder complementar, te agradeço. Tá no mudo, Mauro. Não está mais, está me ouvindo? Não, eu concordo com tudo. O Roberto falou e veio para ficar mesmo, né, Roberto? Todos esses movimentos. Eu ainda gosto, eu curto muito de andar no meio das pessoas, de entrar nos departamentos. Quando o diretor não está lá, que eu preciso falar de alguma coisa, eu sei quem é a pessoa que faz o relatório A, o B, o C, vou lá tirar dúvida e tal. Então, isso para mim agiliza muito a minha forma. Eu não consigo ficar muito dentro da minha sala, eu subo desse escada o dia inteiro, né? Eu curto muito essa dinâmica. Então, eu preciso me adequar também a essa nova realidade. Eu acho que o que você falou é um fato, vai haver uma mescla entre os as duas formas, né? Você vai ter parte home office, parte você vai fazer gestão presencial, mas você não precisa estar lá todo dia no teu escritório, mas você consegue fazer de qualquer região. Outro ponto que o Fábio falou, que nós temos que realmente nos inventarmos, né? Vamos ter que renovar, nós vamos ter que aprender essa nova gestão, essa nova forma de gestão. Eu acho que aqui um grande desafio também como país, como Brasil, é que a sociedade tem que também se reinventar e entender como será essa nova forma de gestão. Já tem uma discussão muito grande aí sobre leis trabalhistas. Como é que você faz a gestão do funcionário que está em casa? Qual o horário de trabalho dele? Como você faz gestão de ergonomia, né? Como você faz gestão de acidente de trabalho? Como você controla que ele só trabalhou de tal hora a tal hora? Né? Então, como você não vai ter o adicional noturno porque o cara prefere trabalhar à noite? Então, tudo isso também é uma discussão importante que nós vamos precisar ter. Né? Você tem que mudar o mindset de uma forma geral e se adequando a essa nova realidade. E a tecnologia que veio, o Roberto também falou, nós estávamos falando um pouco de carro elétrico, né, carro autônomo, e eu acho que isso vai muito ao nível da digitalização que estamos fazendo e até de como fazer uma gestão digital. Nós vamos experimentar essas tecnologias, né? Nós precisamos ter a percepção de como isso funciona e irmos nos adequando a isso. Se nós pegarmos, por exemplo, carro autônomo, você tem vários níveis, né, de automação do veículo. E hoje você tem coisas em veículos autônomas que o cliente já percebe aquilo e muitas vezes entra no carro e fala: pô, mas esse carro não tem isso? Esse carro não tem um auto-hold para me ajudar quando eu freio o carro ele ficar parado? Ele não tem um assistente de partida em rampa? Ele não tem um sensor de proximidade que freia o carro quando eu me aproximo muito rápido do carro que está na frente? Ele não tem um sensor de faixa que não faz com que eu saia da faixa e etc. Tudo isso você está disponibilizando essa tecnologia para o consumidor, ele está se acostumando com ela e lá na frente, quando você vier com o carro autônomo, essa percepção, essa introdução do carro autônomo vai ser muito natural. Talvez para nós hoje, que gostamos muito até de dirigir, da performance, estamos no meio, né? Adoramos dirigir um carro elétrico pelo torque contínuo. Se falar de um carro autônomo, você fala: pô, eu gosto de pegar no volante. Mas isso acho que vai vir naturalmente. E eu vejo isso tudo, que nós vamos experimentar e realmente fazer a mudança. Eu dou sempre como exemplo minha mãe, de 86 anos, que há 6, 7 anos atrás descobriu o tablet. E a vida dela mudou. Ela não vai mais no banco, ela faz compra pelo tablet, ela entra na conta dela pelo tablet, ela controla tudo o que está acontecendo, ela manda e-mail para minhas filhas, ela participa do WhatsApp, do Facebook e tal. E agora, na pandemia, ela brinca de bingo com as minhas filhas pelo Teams ou pelo Zoom. Né? Então, o que isso está acontecendo? É uma pessoa que eu ia olhar isso e falar: pô, minha mãe com 86 anos de idade, ela usa mais do que eu na tecnologia, mas o que fez? Ela experimentou, ela viu o benefício disso. Né? E eu acho que isso, do jeito que nós experimentamos agora, não vai ter muito como mudar, não. Nós vamos ter que nos adequarmos a ele sem sombra de dúvida. Não tem volta, né? Não, legal. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos pelas respostas e todo esse conteúdo riquíssimo. Eu queria abrir para as perguntas aqui do público. Tem muita pergunta, enfim, infelizmente a gente não vai conseguir fazer todas, mas pegando o gancho aqui de talentos, né, ou de toda essa transformação, o que isso impacta no profissional desse setor.
né? Se a gente pensar alguns anos atrás, há 10, 20, 30 anos atrás, era um pouco, eu faço engenharia automobilística na FEI, já estou meio caminho andado, entro numa grande, né, corporação do setor e faço a carreira aqui, né? Ou qualquer outra engenharia mecânica, eletrônica, enfim. Já dá para ter uma ideia do que vai ser esse novo caminho de alguém, né, que está começando nesse setor ou queira entrar nesse segmento. O que vai ser esse talento do setor automobilístico daqui a, né, 2, 3, 5 anos? Vocês conseguem traçar o que seria o perfil ideal desse cara em termos de competências, comportamentos, enfim? Jogar uma bomba aqui para vocês responderem essa. Deixou para o final ainda, né? Quem começa? Você. Obrigado, Roberto. Olha, eu vou dizer uma coisa. O carro, vamos falar das profissões que nós temos hoje dentro da indústria automotiva. Eu acho que muitas não vão desaparecer. O que nós vamos é agregar. Então, hoje, você pega um carro, um caminhão, ele tem sistema mecânico. De alguma forma, mesmo que seja um freio eletrônico, ele tem que ter um movimento mecânico para parar o veículo, né? Mesmo que ele seja todo digital, o veículo tem que ter uma suspensão mecânica ou pneumática, ou um caminhão, um carro, que vai aguentar todo o esforço que você tem em todo aquele sistema que está por cima dele. Se for uma área metálica, uma carroceria ou de material composto, etc., tem todos os estudos de torção, etc., etc. Agora, o que eu acho que nós vamos procurar num profissional é aquele que mais se adequa às novas realidades e aquele que mais se adapta às mudanças. A tecnologia, antes você via quanto tempo demorou para passar da máquina a vapor para o trem elétrico, né? E quanto tempo assim ficou, né? Antes você tinha, as tecnologias eram desenvolvidas e duravam aí anos e anos. Eu, quando entrei um período na indústria de eletrônicos e celulares, eu ficava impressionado que você lançava um celular novo, primeira vez que me mostraram, falou, olha, ele vai subir, vai ficar aqui, desce. Eram cinco etapas, né? Eu peguei e falei, mas isso aí está errado, não são meses, né? São anos. Eu estava vindo da indústria automobilística, o cara falou, não, são meses. Eu falei, vocês são loucos? Nós vamos lançar um celular para em 5 meses tirar do mercado? Ele falou, e esse ainda está demorando muito. Então, a tecnologia hoje, ela muda de uma forma muito rápida. E nós precisamos ter profissionais que consigam acompanhar essa evolução e profissionais que tenham a vontade de criar e tenham a vontade de sair do lugar comum. Não adianta mais, não existe mais aquilo que você entra numa empresa, fica 35, 40 anos fazendo a mesma função, do mesmo jeito, o mesmo conceito. Mesmo que você não mude de empresa, ela vai evoluir, ela vai se reinventar em ciclos muito mais curtos do que acontecia no passado. E se nós não tivermos profissionais executivos que entrem nesse loop, que aprendam a se adequar, ou que tenham características de fazer essas mudanças e viver em constante mudança, eu acho que aí essa empresa não progride da forma que vai ter que progredir para ser competitiva no mercado. Perfeito. Só obrigado. Complementando, Carlos, se eu puder, claro. Realmente é um novo mindset aí. Antigamente, realmente, ele fazia feio, fazia uma engenharia mecânica, já tinha todas as qualidades. Hoje, essa é uma delas, é um pré-requisito, mas conhecimento eletrônico, de computação, de uma vontade de conhecer novas tecnologias, ousadia, né? Hoje, a gente achava que o mercado financeiro exigia ousadia. Hoje, o mercado automobilístico, se você não for ousado, você fica para trás em poucas semanas. Então, deixou de ser um mercado, uma empresa estável. Eu vou trabalhar na Volkswagen, na Caoa, na Bridgestone, que aí eu vou ter... Você precisa, cada dia, fazer alguma coisa melhor e mais. Porque está todo mundo correndo atrás do mesmo objetivo. E é isso que eu gostaria de ter nesses novos talentos, que conto com vocês para que vocês os identifiquem e nos tragam aí, como vocês sempre vêm fazendo. Estamos anotando tudo aqui, pode deixar. Fábio, quer complementar? Eu acho que do ponto de vista aí, se a gente olhar dessa parte do talento, né, falando um pouco aí desse talento de entrada, desse talento que está sendo forjado hoje nas universidades, né, o que vai ser forjado nos próximos anos aí nas universidades,
Eu acho que está sendo formado, obviamente, com ferramentas e técnicas completamente distintas, né? Vem com uma outra bagagem, aí vem com outro entendimento de certas coisas. Já é talvez uma geração que já nasceu no digital, né? Já nasceu com a existência do celular ali, né? Não viram o StarTAC da vida, não viram o Nokia da vida, começaram numa outra fase aí do mundo. Já vem com uma série vamos dizer, de ferramentas e requisitos já que estão sendo montados ao longo do caminho. As universidades vêm se atualizando com isso. Eu acho que a grande questão, para mim, do talento mesmo, né, e o talento que vai fazer a diferença na nossa indústria, é o talento do cara curioso, do multitask, do cara que sabe trabalhar em grupo. Mudam as características, né? Um bom engenheiro só formado nas grandes universidades do país, mas que é só um bom engenheiro, ele vai ter cada vez espaços mais apertados de trabalho. Tá? Ele ser um engenheiro e saber trabalhar dentro do departamento de engenharia, saber interagir com produção, saber interagir com outras coisas, ter uma cabeça aberta, saber ser inovador, saber entender coisas do consumidor, saber ouvir meia hora de um cara de marketing falando e sacar como aquilo lá se traduz num bando de cálculos depois. Eu acho que essa vai ser uma cara, porque essa daí é que vai dar agilidade, é isso daí é o que vai dar a tradução de tudo que a gente falou no começo, né? Ele quer tendência, ele quer mais solução, ele quer mais isso, mas no final do dia, no nosso setor, sempre acaba caindo na mão do engenheiro, né? Sempre está um monte de gente lá tentando entender o consumidor, tendência, passa por um monte de marqueteiro, cai na mão do engenheiro no final do dia. Eu acho que esse pessoal que está entrando aí vai ser essa grande, talvez, a parte de talento para eles. E outra parte de talentos é o talento que está hoje. Tá? Esse talento, sim, é o que nós, como líderes, eu acho que a gente vai ter que gastar energia para transformá-los. Porque, do contrário, aquele novo talento entra e não floresce. Do outro lado, não tem que esperar mais 20 anos para ter talento dentro da empresa. Né? Então, assim, a gente tem o papel de fazer essa transformação, de buscar esse talento multitask. O talento que vai conseguir interagir em grandes grupos por Webex. É o talento que vai saber influenciar. Para mim, daqui para frente, a gente migrando para essa tela aqui bidimensional, a capacidade de influência tem que ser muito maior do que foi no passado. A leitura de linguagem corporal já não existe mais em reunião. Pelo menos 100 dias aqui, hoje a gente está fazendo por imagem. Eu faço um monte de call, às vezes, por questão de conexão com o Japão, com os Estados Unidos, onde não tem imagem. Você fica no escuro. Você está acostumado a ler certas coisas e não tem mais. Então, esses talentos que a gente está fazendo, na hora que tiver uma parte em home office, outra parte aqui, outra parte em casa, outra parte... Essa, eu acho que agora vai ser, nos próximos anos, é onde a gente vai lidar mais com a gestão de talentos, mais com o desenvolvimento de pessoas. E tem outro tema que eu acho importante, não vou me estender muito mais nisso. Tem uma parte de talento que vai ser mais importante para a gente, que é o talento inclusivo. Assim, a gente tem visto ao longo do tempo série de movimentos sociais ao redor do mundo, né? Desde os Arab Springs, depois teve aquele movimento de 2013 no Brasil, pessoas insatisfeitas, culminando mais nas últimas semanas com esse movimento nos Estados Unidos. Nós, como líderes, temos um papel relevante em trazer essa diversidade para dentro da empresa. Tá? Ela vai fazer com que a gente consiga atrair as melhores cabeças para a empresa. E a nossa, até um pouco de parte, obrigação social nossa, conseguir construir esse mundo melhor. Mas isso vai ser, gerenciar tanta diversidade é um skill que a gente tem que desenvolver. Tá? Não está plenamente desenvolvido. Tá? Muito ligado na organização como um todo. Então, acho que talentos que venham por aí tem que tratar disso daí, especialmente no nosso ramo, que é masculinizado demais. Legal. Muito bom. Poxa, super obrigado. A gente, complementando só a tua questão, a gente tem trabalhado isso, né, aqui dentro da FESA. A gente tem uma área social hoje 100% pro bono, trabalhando a inclusão social de jovens aí com pouca oportunidade, né, como a gente sabe que é a realidade do Brasil, e de fato muito pouco se faz, né? Emendando, até quero agradecer demais todos os participantes. Eu sei que a gente já estourou o horário aqui, e agradecer obviamente vocês por cederem um pouquinho mais de alguns minutos.
Eu queria jogar aqui, mas assim, para responder em uma frase super rápido. O que vocês esperam, né, que o Brasil aprenda, a sociedade brasileira aprenda com tudo isso que está acontecendo? Né? Se a gente puder prever uma conversa nossa daqui a um ano, falar, puta, a gente, durante a crise do Covid, a gente, como sociedade, a gente aprendeu a ser mais isso, ou a ser menos aquilo que é nocivo. O que vocês esperam nos próximos meses sobre isso? Posso começar aí já primeiro? Só para fechar aqui, a gente não tomar muito mais tempo. Mas estou curioso. Eu queria só agradecer o convite, dizer que foi uma conversa excelente. Espero que todos aprendam um pouco, assim como eu aprendi um pouco com a senhora, mãe do Mauro, né? 86 anos. Aprendi também com o pai do Fábio, com a questão do computador e da secretária. Espero que vocês tenham aprendido com a minha avó a questão do ventilador. E dizer que o que eu acho que o mundo será vai ser muito mais solidário. A gente vê isso em ações do dia a dia e também muito mais a gente deixando de se preocupar apenas conosco e com os outros, né? O exemplo que eu faço é da máscara. Hoje você sai com a máscara, você olha alguém, dá vontade de falar, põe a máscara. Quer dizer, para o bem dele e para o bem da gente. É a solidariedade. Boa. Obrigado, Roberto. Fábio ou Mauro? Vou daqui. Eu queria também agradecer a participação e parabenizar a FESA aí pela iniciativa. É sempre um prazer aí poder conversar e discutir, trocar algumas ideias aí com o Roberto e com o Mauro e com vocês. São momentos de prazer e descontração aqui que acaba acrescentando para a gente. Agradeço bastante a poder ter participado. Eu acho que o que a gente deveria sair de tudo isso aqui no final do Dia do Brasil, a gente tem que ter coisa que talvez esteja um pouco mais difícil da gente entender e aprender, né? Tem que ter mais união e mais direcionamento conjunto como país. Tem que encontrar um caminho comum, tem que encontrar um bem comum, tem que ceder, tem que negociar, tem que saber influenciar. São 200 milhões de pessoas, são 210, né? Tem opinião distinta, tá? Mas para viver dentro dessa cerca e passar cerca no Brasil e viver dentro da cerca, tem que saber ter os pontos de convivência, tem que saber andar na mesma direção. Só sai pior para todo mundo não sair na mesma direção. Eu acho que a gente tem que criar essa consciência coletiva para tirar o Brasil dessa situação. Nós vamos enfrentar, talvez, momentos econômicos mais difíceis. Sem essa união, dificilmente a gente vai para frente. Obrigado, Fabião. Bom, também quero agradecer muito, Carlos, Gabriel, pelo convite. Foi muito bom. Como o Roberto falou, aprendi bastante. O mais interessante é que nós vivemos o ventilador da avó do Roberto, né? Eu vi pessoas fazerem a mesma coisa com e-mail que o pai do Fábio fazia, e eu vejo minha mãe no tablet quase todo dia que eu falo com ela, né? Quando ela não me liga aqui, ela está lá no vídeo olhando. Então, nós conseguimos graças a Deus, nós conseguimos passar por essas experiências e aprendemos bastante com elas, como aprendemos nessa discussão. Quando você fala isso, eu concordo plenamente com o que o Roberto falou e o Fábio também. Eu acho que nós vamos sair, a solidariedade é extremamente importante, a união é extremamente importante. A crise, eu acho que não é só esse momento da crise da saúde, nós vamos pensar que nós vamos passar por uma crise econômica que vem, né, logo após a solução da crise da saúde. E sempre me vem à cabeça o que o Roberto e o Fábio falaram, que nós vamos sair muito mais fortes se nós tivermos união e solidariedade. Mas eu acho que uma palavra também para mim que pega bastante nisso oh meu Deus do céu, proatividade. Tá? E é parte do que o Fábio falou. Nós não podemos mais ficar esperando as coisas acontecerem. Nós temos que ir à frente e a sociedade brasileira tem que assumir a liderança de fazer as coisas mudarem. Nós não podemos mais esperar pelos outros. Então, a solidariedade é essencial, a união é essencial para mim, e também a proatividade
é outra atitude que nós vamos começar a ter, que é essencial para nós fazermos as mudanças que precisamos. Muito legal, muito bacana. Só completando aqui do nosso lado também, acho que a gente sai com uma, né, o espera sair de uma crise com muito mais uma percepção de coletividade, né, e do famoso lucro sustentável, né, aquilo, tá todo mundo aqui para, né, obviamente para crescer, para fazer as coisas acontecerem, mas não é a qualquer preço, né? Então, acho que a gente está bastante alinhado nisso e, enfim, torcendo para que esse novo normal aconteça o mais rápido possível e que seja, obviamente, desafiador e benéfico aí para todos nós. Então, novamente, agradeço demais a participação de todos vocês. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado aí, parceiro. Agradecer também, foi muito bom. Todos os participantes, a gente chegou um número bastante alto aí de pessoas participando. Desculpa passar do horário aqui, tomar mais 10 minutos aí preciosos de vocês, mas, enfim, foi super bacana. Obrigado mesmo e espero revê-los presencialmente em breve. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado a todos. Um grande abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.